Olha, o presidente Lula vem adotando esse tom de cautela, né, evitando fazer qualquer crítica mais dura. No fim de semana, ele publicou um artigo no New York Times em que ele fala dos Estados Unidos, mas não de Donald Trump, e hoje ele fala especificamente do presidente americano, assim como ele fazia quando a gente ainda estava sendo atacado pelo tarifaço e pelas maluquices do governo Donald Trump contra o Brasil. Eu já apresento aqui a dupla mais maravilhosa deste país, Juliana Lopes e Pedro Venceslau, chegando na hora H. Estão chegando só agora, né, minha gente? Porque demos espaço hoje para Fernanda Manhota ajudar a gente a entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Juliana, eu começo com você. Qual é a estratégia por trás dessa declaração de Lula hoje? Tem uma questão, Thaís, boa noite para você e para o Pedro também, que é a estratégia eleitoral, né? Falar das questões do Brasil para o Brasil nesse momento que já começou uma campanha eleitoral. Então, o que a gente tem nesse momento? O presidente Lula falando ali, principalmente para a sua base política. Hoje ele estava num evento que foi ali marcado pela presença de muitos apoiadores, fica mais à vontade nesse espaço, mas é claro que isso sempre é um sinal de alerta, né? Um sinal amarelo para os assessores todos que estão ali a todo momento fazendo o desenho dessa estratégia que você acabou de colocar. Pode até se criticar os Estados Unidos, mas não em si o presidente americano, não citar Donald Trump, que é o que vem acontecendo. Se a gente pode falar que eles respiraram com um pouco de alívio, os assessores hoje, foi depois dessa resposta de Donald Trump ali durante a coletiva de imprensa, né? Alguém perguntou, uma jornalista perguntou sobre Lula e ele não subiu o tom, falou que eles estão se dando super bem, pode não ter recebido, né, a crítica que foi feita pelo presidente Lula, mas foi um sinal de alívio. Agora, é um momento que os assessores colocam como um momento de muita cautela, né? Porque sabem que essa relação foi restabelecida de alguma forma, mas ainda é muito sensível. Há várias questões que podem ser colocadas, né, ao longo dos próximos meses e há um temor, a gente já trouxe isso aqui do governo em relação ao que os Estados Unidos podem fazer de pressão para as eleições aqui no Brasil. Então, é sempre uma relação conturbada, ainda que essa sinalização entre os dois tenha sido melhorada no fim do ano passado com o recuo sobre os tarifaços. Então, hoje foi um dia também de apreensão, mas o que a gente vai ver agora é um presidente muito mais preocupado, né? O presidente brasileiro com as eleições, com falar para a sua própria base de começo e depois para os indecisos, do que necessariamente fazer ali algum tipo de aceno para os americanos, o que é muito difícil, né? É um momento de risco, é um momento arriscado.